A base da nossa administração, tanto a direta quanto a indireta, ainda consta num decreto-lei de 1967, que é o decreto número 200. Então, além da base que nós temos do artigo, ainda nós temos, através de uma lei anterior para o estudo deste decreto seguinte: administração que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Por isso, o conceito de critério formal e critério objetivo e subjetivo, Então, o Presidente da República e Ministérios, eles são, na verdade, órgãos, componentes da administração direta, Depois, a administração indireta, então, no inciso 2º lá do artigo 4º, decreto-lei número 200, vai falar, então, a administração indireta. O que ele vai dizer? Que a administração indireta é formada pelas autarquias, pelas empresas públicas, pelas fundações públicas, pelas sociedades de economia mista. Então, aqui, gente, nós temos que fazer o quê? Nós temos que juntar a regra do decreto número 200 com a regra que nós temos no artigo 37 e mais o que nós temos, então, no artigo 8 da Constituição Federal para poder responder as questões de prova. Então, perguntou, quem é a administração direta? O que eu tenho que saber? União, estados, Distrito Federal e municípios. Perguntou a administração indireta pelo decreto número 200. Nós temos, então, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Todas estas nós chamamos, então, de entidades. Entidades com E, certo? Entidades, nós temos o quê? Personalidade jurídica própria. Cuida esse detalhe. Sempre que nós falarmos de órgãos, por exemplo, acabamos de ver antes que o presidente da República, que os ministérios são o quê? São órgãos. Órgãos não são dotados de personalidade jurídica. Órgãos são dotados de autonomia. Então, perguntou órgãos é autonomia. Perguntou entidades é personalidade jurídica própria. Quem são as entidades no sistema brasileiro? A administração direta, União, estados, Distrito Federal e municípios. A administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E é com base nesta diferenciação, então, de órgãos e entidades que nós vamos ter os dois conceitos que eles vão exigir na prova de vocês, que é a diferenciação, desconcentração e descentralização. Veja o que é desconcentração. Está relacionado com o quê? Com órgãos, órgãos, relaciona o O aqui com órgãos aqui. A entidade relaciona o E com o E daqui. Então, sempre que falar em desconcentração, na verdade está dividindo as competências entre os órgãos. Sempre que falar de descentralização é porque está fazendo o quê? Está criando uma nova personalidade jurídica que é uma entidade, certo, gente? Então, esses conceitos de desconcentração e descentralização relacionado com os órgãos e com as entidades da administração direta e indireta são muito utilizados em questões de prova. Vamos lá, então, para as questões em relação a este conteúdo. Selecionei
de algumas bancas diferentes, né, para a gente poder então visualizar como eles pedem essa matéria de administração direta e indireta nas questões de prova. Vejam essa aqui de analista do TRT lá de 2012, FCC. Existem vários critérios de classificação dos órgãos públicos, tais como os critérios de esfera de ação, posição estatal. Lembram a diferença de critério formal e critério material, subjetivo e objetivo? Pois bem, esferas de ação e posição. Posição é formal e esferas é material. As casas legislativas, as chefias do executivo e os tribunais de contas são órgãos públicos. E aí pergunta, gente, então, pelo critério formal de organização. Vejam lá, gente, o que nós falamos? Sempre que tem criado pela Constituição, é dotado de autonomia, né? E, portanto, o artigo 2º da Constituição Federal. Sempre que falar de poderes, está falando de quê? Está falando de órgãos independentes. Quem é que eles estão pedindo? Estão não pedindo os 3 poderes, ó. Casas legislativas, chefia do executivo e tribunais. São ou não são os 3 poderes? Então, que tipo de órgãos são? Autônomos? Não, porque os autônomos estão subordinados aos independentes. Superiores? Não, porque os superiores estão subordinados aos autônomos. Singulares? Nem chegamos lá ainda. Centrais? Né? Nem existe essa classificação em termos de órgãos. Então, sobrou o quê? Qual deles? Olha lá, gente. Sempre os 3 poderes são órgãos independentes no critério formal no direito administrativo. Muito esse tipo de questão vai ser cobrado na prova.